noite. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que mais uma vez não apresentou um grande futebol, mas fez o suficiente para vencer o Madureira por 1-0 e garantir a classificação para a sequência da Copa do Brasil. Na segunda fase, o tricolor vai enfrentar o vencedor do confronto entre Manaus e CSA. Confira os melhores momentos. Madureira e São Paulo se enfrentaram em Londrina e as primeiras chances de gol foram do tricolor paulista. Aos 16 minutos, Brenner arriscou de fora da área, assustando o goleiro Douglas. Logo na sequência, Marcos Guilherme fez uma linda jogada pela direita e cruzou para Brenner chegar batendo. 1-0 São Paulo. A resposta do Madureira veio no chute de Thiago Medeiros. Sidão caiu no canto para fazer a defesa. O time carioca assustou novamente aos 36. Edmar errou o passe, Souza foi mais rápido que Anderson Martins e tocou para Nininho bater na rede pelo lado de fora. No segundo tempo, Diego Souza teve a chance de aumentar a vantagem, mas Douglas fez uma ótima defesa colocando para escanteio. Brenner também teve uma oportunidade clara de gol aos 18 minutos, mas a bola caprichosamente passou raspando a trave esquerda. O Madureira poderia ter saído com um empate se Igor Catatal não tivesse isolado a bola na frente de Sidão. O atacante Bissoli ainda carimbou a trave antes do final e a partida acabou assim. São Paulo 1-0 e classificação garantida na Copa do Brasil. Você ficou satisfeito com o futebol apresentado pelo tricolor? É natural que não. Com o futebol não. Eu fiquei satisfeito com a nossa passagem apenas. Eu acho que é um início de temporada e naturalmente que dificuldades nós teremos, oscilações acontecerão, eu já venho alertando sobre isso. É a quinta partida praticamente em sequência aí que nós estamos fazendo e é natural que para equipes que não tiveram a preparação adequada, todas estarão sentindo um pouco mais. E volto a dizer que tudo é questão de paciência. Quem não tem paciência, meu amigo, infelizmente não pode conviver com o futebol. O futebol é assim. Eu sei das necessidades, eu sei das dificuldades que nós tivemos, não só no ano passado, mas nos anos anteriores. Agora, eu acho que tudo vai acontecendo por etapas e o São Paulo está preparando, sim, uma situação muito positiva, até porque esse ano vai ser um ano completamente diferente do ano anterior. Dorival, você... Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É difícil para o treinador, né? Todo ano explicar a mesma coisa. Algumas vezes, obviamente, são desculpas, mas isso quando está no meio do trabalho. Agora, início de temporada, com um time em formação, apostando num monte de garotos, é normal essa oscilação. São Paulo ontem poderia ter aberto 2-0, 3-0 e de repente, pelo que apresentou no segundo tempo, poderia ter levado um empate e até mesmo a virada se o Madureira fosse um pouquinho melhor. Mas acabou conseguindo a classificação. Acho mais que o Dorival está certo quando ele diz que está feliz com a classificação, não está feliz com o rendimento do time, mas tem que ter paciência mesmo. O time está se ajustando, são garotos que estão sendo usados por ele. Ele já fez isso no Santos, deu certo. Então, se houver paciência... E aí, torcedor, ok, você pode desconsiderar porque ele é um apaixonado mesmo e pedir paciência para o torcedor é quase que pregar no deserto. Agora, os dirigentes do São Paulo têm que ter essa paciência. Eles não podem se comportar como torcedores, porque senão o Dorival não chega ao final do Campeonato Paulista. Mestre, boa noite. Boa noite. Você me faz rir com esse negócio, viu? Esperar paciência. A diretoria de São Paulo armou esse circo aí, botou os 3 ídolos, exatamente para se proteger. Porque sim, claro. Eles tentaram antes o Rogério Ceni e não funcionou. Aí eles demitiram. Pô, se os caras demitiram o Rogério Ceni naquela circunstância, imagine se eles vão proteger, ter paciência com o Dorival Júnior. É que aí, na verdade, eu fico partindo do pressuposto que quem deveria ter essa paciência é o Raí... Também o Ricardo Rocha. Se tivessem voz realmente ativa. Mas nós conhecemos como é que funciona isso. Por exemplo, por que até agora não foi resolvida essa questão do Cueva? Não era para o Raí ter tomado a iniciativa e resolvido logo? E quem está resolvendo de isso é o presidente. De onde que vem? Não, mas aí vem o presidente, que fala, o conselheiro que apita no ouvido do presidente. Sabe, a estrutura do nosso futebol, dos nossos clubes,
é muito deficiente, é muito infantil, sabe? Aí é um cara bacana, o Ricardo é um cara bacana, o Lugano é um cara bacana, mas esses caras, na verdade, não vão poder fazer muita coisa, não. Porque quem vai decidir tudo, daqui a pouco todos eles vão para a rua se o time não tiver resultado. Que só se vive de resultado. Isso não é porque o resultado seja um bom negócio. É apenas que o resultado impede que o diretor seja cobrado, questionado, tal. Ele não precisa se apurrinhar. Com relação ao jogo de ontem, é inacreditável. São Paulo tinha que atropelar, com teve informação ou não, tinha que atropelar o Madureira. O Madureira é muito fraco, muito fraquinho. 4.000 pagantes. E essa coisa ridícula. Isso jogar no Paraná, sabe? É tudo muito amador, vagabundo no futebol brasileiro, né? E acho que o meu querido Dorival Júnior, que eu reputo uma grande figura humana e um grande treinador, ele, sabe, deu umas bancadinhas nas substituições. Eu não tiraria o menino Brenner, que tinha feito gol, já fez gol na partida contra o Corinthians, que está ganhando, está jogando fora de posição, ele não é ponta esquerda, ele é centroavante. Ele podia aproveitar para tirar o Diego Souza, como acabou tirando, que não tem condição de jogar ali naquela posição, do jeito que está armado o time do São Paulo, ou tirar o Shailo, passar o Diego Souza para meia, enfim, qualquer coisa assim, botar o menino, o Kaique na ponta esquerda, com o Márcio, e depois substituir o Marcos Guilherme pelo Paulinho, que entrou, fez uma fumaça ali na ponta esquerda. Enfim, ele quer velocidade, com esse trio de ataque, ele tem velocidade. Se ele tiver o Diego mais atrás, ou o Cueva, ou o Nenê, ou seja lá quem for, que ainda vem, dá mais velocidade. E sabe uma coisa interessante? Realmente o Dorival tem que apostar na lateral direita, porque dos 4 gols que o time fez esse ano, 3 foram pela lateral direita. Inclusive ontem, com um cruzamento que aconteceu justamente pela lateral direita. Não, o Militão é um promissor zagueiro de área, né? Mas como lateral direito não funciona. E o lateral esquerdo, Edmar, o Reinaldo pelo menos vai mais ao fundo. A torcida pediu o Reinaldo e ele não pôs, né? A mesma torcida que vivia vaiando o Reinaldo, aliás, diga-se de passagem. Bom, analisando desde o começo da temporada, o time de Dorival Júnior já entrou em campo 5 vezes com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, dando sinais aí de que ainda está longe da equipe ideal. E a nossa enquete justamente do site Gazeta Esportiva de hoje tem a ver com isso. Nós queremos saber o seguinte: para o São Paulo melhorar no restante da temporada, ele precisa de mais tempo ou de mais reforços? Dê sua participação através do site gazetesportiva.com. Resultado a gente mostra no final do programa. Eu teria colocado mais uma alternativa. De mais tempo e mais reforços. Ai, Celso, olha, gente, é incrível. Ele sempre quer me deixar em maus lençóis. Mas o que você quer que eu faça? É o que eu acho. A opção A, precisa de mais tempo. Assim. Pensa que não pode ter mais reforços, só tem o tempo. Não, mas pode ter mais reforços. E pode ter mais tempo. Simples assim. Precisa mesmo de reforço, principalmente laterais, lateral direita. Então são reforços. Sobretudo. Tempo agora, não tem. Tempo precisa absolutamente. Mas todo mundo precisa de tempo. Tá vendo? Briga com o mestre agora. Dá licença, deixa o mestre falar. É por uma questão muito simples, quer dizer, num caso específico do São Paulo. Ainda tem 2 jogadores que acabaram de ser contratados que nem foram para o banco ainda. Que é o Trellis e o Nenê. Então, como é que vai montar esse time? Veja bem, o Diego Souza vai ser centroavante ou não vai? Vai voltar para ser o meia? Aliás, como centroavante, a coisa está feia. Não está funcionando. Não está funcionando. O Trellis é bom mesmo? O Dorival falou que não pediu, né? Nem ele, nem o Nenê. Agora fala-se até no Valdívia. Agora tá, mas deixa eu ver depois, nós vamos falar disso. Não, podemos falar agora. Podemos falar agora? Então vamos falar do Valdívia. Fala do Valdívia, Celso. Valdívia seria uma boa. Não acha não, mestre? Eu acho. Eu gosto dele.
Mas esse rapaz foi uma curiosidade, porque não tá conseguindo jogar, né? Surgiu muito bem no Internacional, surgiu muito bem como júnior, né? Nos juniores, e depois ele foi para o Internacional, começou bem, machucou e não voltou mais a jogar da mesma maneira. Mas ele é habilidoso, incisivo e tal, pode ser que contribua. É isso aí. Mas também acho que é jogador para compor elenco, né? No time de São Paulo pode até brigar para ser titular, mas também que não vai mudar muito. Não, tem muita gente ali. Se você imaginar que você tem o Jusilei, o Petros, que para mim seria uma redundância, ou ou outro. Né? Você ainda tem o Nenê, o Cueva, eventualmente o Diego Souza, se ele for recuado. Você tem, sabe, você começa, e mais o Shailon, mais o Lucas Fernandes. Gente, Internacional e Fluminense também estrearam na Copa do Brasil. O Inter empatou com o Boa Vista e o Flu venceu a Caldense. Veja os gols. O Fluminense foi até Poços de Caldas enfrentar a Caldense e voltou com a classificação na bagagem. Renato Chaves fez o gol do jogo e definiu o placar, 1-0. Jogando em Cascavel, o Internacional também avançou na Copa do Brasil ao empatar com o Boa Vista. William Potker marcou para o time gaúcho, mas aos 44 do segundo tempo, Renan Donizete deixou tudo igual. Como o empate classifica a equipe visitante, o Inter está na segunda fase do torneio. E a rede também balançou pela 25ª rodada da Premier League. O líder Manchester City venceu mais uma. O Manchester United perdeu do Tottenham e o Chelsea se deu mal jogando em casa. Olha só, veja os gols. Jogando em pleno Stamford Bridge, o Chelsea tomou um baile do Bournemouth nessa quarta-feira. Wilson abriu o placar batendo na saída de Courtois. O segundo do time visitante veio nessa arrancada de Stanislas pelo lado esquerdo. Ele bateu de bico e aumentou a vantagem. 3 minutos depois, Ake desviou o chute no meio do caminho e garantiu a vitória do Bournemouth, 3-0. Já o Manchester City segue fazendo vítimas na Premier League. Contra o West Brom, Fernandinho fez o primeiro depois do belo passe do De Bruyne. No segundo tempo, o belga escapou da falta, tocou para Sterling e recebeu de volta para ampliar a contagem, 2-0. No finalzinho, Agüero definiu o resultado. O placar de 3-0 isolou ainda mais o City na liderança do campeonato. Agora são 15 pontos à frente do Manchester United. Isso porque os Diabos Vermelhos perderam para o Tottenham no estádio de Wembley. E olha só o primeiro gol dos Spurs. 11 segundos de jogo e Eriksen colocou lá dentro, 1-0. Aos 27 minutos, o zagueiro Jones marcou contra e definiu a derrota do United. 2-0 Tottenham e fim de papo. Pois é, você vê um jogo do City, do Guardiola, e eu fico pensando, será possível que só ele no mundo é capaz de fazer aquilo? É só. Em qualquer país que ele vá, pegue qualquer time, ele vai, o time joga futebol. Bonito, bola né? De pé em pé, no campo adversário. Olha. Todo mundo fecha o seu setor quando perde a bola, recupera no campo adversário, continua atacando, fazendo gol. São 73, né? Ontem. Gols em 24 jogos. E essa velocidade, jogos, né, mestre? É um negócio maluco. Parece que tá no fast aí. E aí você ouve de muita gente dizer que técnico não ganha jogo. Depende. Veja bem, é que o cara sabe escolher jogador. A primeira coisa, ele sabe escolher jogador. Você vê esse zagueiro que ele acabou de contratar, o Laporte. Clássico. Um zagueiro clássico, sabe jogar bola, sabe sair jogando. Ele pega os carinhas que sabem driblar. Sterling, o Sané, que não jogou, está machucado. Só que ele sabe driblar e ataca. 2 meias, um volante só e 2 meias. Só ele sabe fazer isso, mas ninguém. Isso é mais antigo que andar a pé. É o 4-3-3, os caras ficam aí, 4-2-3-1, 7-8, meia dúzia, ramal 32. Meu Deus, é a coisa mais simples do mundo.
4-3-3. 2 pontas velozes, habilidosos, um centroavante que sabe fazer gol e que participa do jogo, 2 meias habilidosos, um volante que sai para o jogo. O Fernandinho fez um gol ontem. Foi lá dentro da área, do centroavante. Mas você quer coragem, né, mestre? Você tem coragem. É coragem. Coragem. É coragem. Coragem e competência. É isso aí. Né? E 2 brasileiros entraram em campo ontem pela segunda fase da Libertadores. Na Arena Condá, Chapecoense se complicou no torneio continental ao perder por 1-0 para o Nacional do Uruguai. Agora o time catarinense precisará obrigatoriamente vencer no Uruguai para se classificar para a próxima fase. Quem passar desse confronto encara na terceira fase o vencedor do duelo entre Banfield e Independiente del Valle. Já o Vasco teve uma atuação excelente no Chile, goleou a Universidade de Concepción por 4-0. Evander 2 vezes, Iago Pikachu e Rildo fizeram os gols do time carioca. Quem passar desse duelo enfrentará um time boliviano na terceira fase, ou o Oriente Petroleiro, ou o Jorge Wilstermann, como diz mestre Alberto. Estou bem surpreso com a vitória do Vasco. Também não quero tirar o mérito da vitória vascaína, mas o goleirão chileno deu uma ajuda gigantesca. Pelo menos dos 4 gols que o Vasco fez, 2 o goleirão deu de presente. Presentaço do goleiro, mestre. Mas enfim, o que vale, bola na rede, o Vasco venceu. E venceu lá. Venceu lá. O negócio merece aplauso. Não pode desmerecer, porque nem sempre quando joga contra um time ruim, faz uma coisa dessa. Por exemplo, o São Paulo. Mas estou registrando que você está falando que foi falha do goleiro. Deu, mas claro. Foi mérito do Vasco. Oi? Foi mérito do Vasco, dos jogadores. Mas o goleiro deu uma ajuda, Michele. Eu sei o que eu estou falando. O goleiro deu uma baita ajuda. Era ruim, né? Ele deu dois gols, ele deu de presente pro Vasco. Bom, parece quando você vai no gol, né, Celcinho? Nunca vou no gol. Minha veia é ofensiva. Eu sou atacante, fazedor de gols. Sei. E olha, em entrevista ao canal oficial do Paris Saint-Germain, Neymar falou sobre o bom começo dele no clube francês, sobre ter sido eleito melhor jogador em dezembro do campeonato local, e ele afirmou que quer entrar para a história do time francês. Olha só. Não esperava, né? Então, ter um começo tão bom em números aqui pelo Paris. Mas eu vim para isso, né? Eu vim para ajudar a equipe, para ajudar meus companheiros, né? Para tentar tirar o melhor de mim, me superar cada dia, cada jogo. É uma coisa que eu estou aprimorando ainda mais, né? De fazer mais gols em menos jogos, e espero que eu possa continuar bastante assim. É só início. Não é um objetivo que eu tenho, assim, querer ser o cara do time, o cara que mais, né, ajuda em formas de gols, de passe. Eu tô ali pra jogar o meu futebol é esse, meu futebol é de buscar, de criar jogadas, de fazer gols, de dar assistência, é isso para isso que eu vim, né, de criar jogadas para que o meu time possa fazer os gols. E nós atacantes ali, não só eu, mas como o Ed, o Mbappé, o Di Maria, então são jogadores que a gente está ali para isso, para criar jogadas, para criar situações de gols, para que a gente possa ganhar a partida. Acho que futebol é uma língua, é um idioma único, né? Jogador que é inteligente não precisa falar todos os idiomas para jogar futebol. Eu fico feliz, né? Mas futebol não é individual, futebol tem a parte coletiva. Certamente se meus companheiros não estivessem bem, se nossa equipe não estivesse bem, não queria ganhar esse prêmio. Então agradeço a todos, né, pela participação, pela dedicação em campo, a entrega, e estou muito feliz pelo prêmio. De onde vem? Acho que a qualidade de cada jogador, né, de cada atleta que tem em campo. Acho que o nosso time não se baseia só nos 3 atacantes, né? Na equipe completa, que a bola tem que chegar pra gente, né? A gente tem que decidir. Mas se não tiver o meio, se não tiver os zagueiros que tirem as bolas, a gente
a gente não ia conseguir, né? Então acho que a força do ataque é os caras que carregam o piano, né? São os zagueiros defensivos. Sempre ficar na história de um clube grande é a felicidade de um atleta, né? E para isso que eu vim para cá, para fazer história, para levar o Paris ainda mais alto. Representar o melhor jogador brasileiro na atualidade é uma honra muito grande, né? Fico muito contente, né? Entre vários jogadores de qualidade, né? Que eu admiro, eu fico muito feliz de estar representando todos eles. É uma honra mais uma vez estar recebendo esse prêmio e espero continuar trabalhando firme, trabalhando forte para ajudar meus companheiros. Tá aí o Neymar. Essa é a alegria da minha vida, viu? Ver esse menino jogar é uma beleza. O cara faz gol, o cara dá passo, o cara dribla, dá chapéu, inventa jogada. Mata a bola nas costas. Mata a bola nas costas. Mas o diabo, isso é futebol. Isso é futebol. Não é aquele automatismo, aquela coisa de robô que o pessoal gosta aí. 4-1, 4-1, fecha tudo bonitinho, não sei o que, ninguém. Olha, não pode fazer gol. Não, ele sai pro jogo, ele sai inventando coisas, ele é mágico. Esse é o futebol que encanta, e que encanta o mundo inteiro, apesar de todo enchimento de saco. Agora, parece que ele está muito bem encaminhado o negócio dele pro Real. Pro Real. Na verdade, eu acho que já está desde sempre. Eu já acho que houve uma ponte. Aí, não, o que acontece é o seguinte, eu me lembrei numa conversa que tive com o Wagner Ribeiro. O Wagner estava presente, o Wagner Ribeiro, o pai do Neymar e o então presidente que morreu do Santos. Do Luiz Álvaro. É. E aí eles estavam discutindo qual seria o futuro do Neymar. O Wagner Ribeiro queria o Real. Uhum. O Real já tinha feito proposta. Mas o pai... Queria o Barcelona. Queria o Barcelona. Por quê? E eu achei que eles estavam certos. Porque se ele fosse naquela época para o Real, ele corria sério risco de sofrer de não conseguir desenvolver o futebol. Ficar no banco. Ficar no banco, demorar e tal, para acontecer. Quando entrasse, tentava um drible, não dava certo, se trabalhava, aqueles negócios. Barcelona não. Barcelona ele se encaixava perfeitamente. Né? E foi o que aconteceu. Hoje em dia ele pode ir para o Real. Eu também acho que vai. Hoje, com o estofo que ele tem, com a garantia que ele tem. Até porque também o Cristiano Ronaldo já está, né, virando fio, né? É isso. Olha, você quer receber as novidades do seu time no Facebook? Então vai lá na página do Face do Gazeta Esportiva, clique no botão enviar mensagem e selecione a opção receber novidades. Prontinho. Aí é só escolher o seu clube do coração e todo dia cedinho a nossa turma aqui vai mandar uma mensagem para você com as últimas novidades do seu time. Ficou fácil, né? E eu vou aproveitar esse momentinho aqui para mandar também um beijo pro primo do seu Agenor, nosso telespectador querido, o João Rodrigues Martins, lá de Badiba City, que sempre está ligadinho aqui com a gente, que é... O primo Ribeiro? Não, o primo do seu Agenor. Tá. E agora tem o recadinho do Celso Cardoso. Não, tem sim. Aliás, na verdade, um recado nosso, né? Quero dar as boas-vindas para quem nos acompanha no Rio de Janeiro e em Brasília. Veja só que legal, Mi. Olha só que legal. Que bom! Mestre Alberto. A partir de hoje... Você pode acompanhar a TV Gazeta pela net nos canais 687 HD e 187 SD. Portanto, no Rio e em Brasília, canais 687 HD e 187 SD. Então, sejam todos bem-vindos. Você em casa que já está nos acompanhando no Rio e em Brasília, fica mais com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Aê, a galera da NET vai estar com a gente. Dá um abraço, dá um abraço. Aê, beijo pra vocês. E os Jogos Olímpicos de Inverno da Coreia do Sul começam na semana que vem, mas mesmo antes do início do evento, a união das duas Coreias sob a mesma bandeira tem chamado a atenção do mundo. Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang começam só na sexta-feira da próxima semana, no dia 9 de fevereiro. Mas os atletas norte-coreanos já desembarcaram nesta quinta na cidade sul-coreana de Gangnam, uma das sedes da competição. Liderada pelo vice-ministro de esportes norte-coreano Won Ki-leun, a delegação é integrada por 10 atletas, 3 técnicos e 18 pessoas da equipe de apoio.
Espera-se que a realização da Olimpíada na Península Coreana diminua a tensão entre os dois países. Nesse sentido, o Comitê Olímpico Internacional conseguiu selar um acordo histórico entre os rivais, que concordaram em entrar juntos na cerimônia de abertura e competir sob a mesma bandeira. Ainda falando nos Jogos de Inverno, 28 atletas russos tiveram as suspensões por doping nas Olimpíadas de Sochi, revogadas pelo Tribunal de Arbitragem do Esporte, nesta quinta-feira, de acordo com o anúncio feito pelo ministro de Esporte, Pavel Kolobikov. A decisão não significa que os atletas estarão automaticamente incluídos nas competições que começam na próxima semana, já que a Rússia foi temporariamente banida das competições internacionais por apoio sistemático ao doping. Aqueles que conseguirem convites das federações específicas de cada modalidade terão que competir sob bandeira neutra. O Comitê Olímpico Internacional já havia liberado outros 169 atletas russos a participarem da Olimpíada de Inverno deste ano. O Gazeta Esportiva volta falando do Fortaleza, do técnico Rogério Ceni. Ontem, o Leão da Pice, é assim que fala, mestre? O Leão da Pice? Sei lá. Que brincadeira é essa? Como carinhosamente é chamado por lá, venceu o Tiradentes por 2-1 e assumiu a liderança do Campeonato Cearense. Veja os gols. Na Arena Castelão, o Fortaleza recebeu o Tiradentes pelo Campeonato Cearense e Gustavo, o Gustagol, marcou de peixinho o primeiro gol do tricolor. A equipe do técnico Rogério Ceni ampliou pouco depois, com um belo gol de Wesley. Os visitantes descontaram após Thiago balançar a rede, mas ficou nisso. Fortaleza, líder do campeonato estadual, 2, Tiradentes, 1. E o Flamengo anunciou nesta quarta a contratação de Henrique Ceifador. O valor do negócio para contratar o artilheiro do último Brasileirão ultrapassa os 11 milhões de reais. O Fluminense, a princípio, não queria ceder seu jogador ao principal rival, mas como o Corinthians se assustou com os valores envolvidos, o tricolor carioca, sem dinheiro em caixa e com a vontade do jogador de deixar o clube, se viu aí obrigado a negociá-lo. Henrique Dourado chega à Gávea para ser o principal centroavante do time, já que o peruano Paulo Guerreiro está suspenso até maio pela FIFA pelo caso do doping. E aí, pessoal, uma boa essa contratação do Flamengo? O Flamengo está pensando no primeiro semestre, que ele não pode ficar sem um, né? Ele perdeu o Viseu que foi negociado. O Guerreiro tem a punição até maio e muito provavelmente vai disputar a Copa do Mundo. Então ele só voltaria ao Flamengo em agosto. Então, até agosto, o Flamengo precisa de um atacante. Tem Libertadores América para disputar, quer dizer, que é um dos sonhos do clube. Então, o Flamengo está se reforçando. E é um bom nome, assim? Ele acho que vai se encaixar um goleador. Eu acho que a fase dele no Fluminense foi meio fora da curva. Não é o comum dele, né? Ele marcou 18 gols no Campeonato Brasileiro, quando ninguém esperava que ele seria o principal artilheiro. Agora, ele já chega com a pressão e responsabilidade de ser o artilheiro, né? O Henrique Dourado. Henrique Dourado é um daqueles artilheiros de lua, né? Isso. Eu vivo repetindo aqui. Quando a lua está cheia, o bicho enche a rede de gol. Aí, quando dá... Está em baixa, minguante. É complicado isso, gol. Né? Seca. Bom. Agora, o Flamengo tem um menino Lincoln, que é muito bom, hein? Centroavante, que faz uma bela dupla com o Vinícius Júnior e tal. Então ele pode perfeitamente, se o Dourado não der conta do recado, botar esse menino fixado uma vez. Né? Aliás, o Flamengo está aproveitando bem os garotos, né? Está aproveitando bem. Que sirva de exemplo para os demais. Até mais uma razão para terem paciência com o Dorival. Deixa eu aproveitar os garotos no São Paulo. Aproveita o Brenner, que gente, que belo achado. Bom, a Ponte Preta não vai ter mais o goleiro Aranha. A diretoria da Macaquinha anunciou de forma oficial a rescisão do contrato do jogador de forma unilateral. O diretor de futebol, Ronaldão, disse que não houve acordo amigável entre as partes. O atleta deve cobrar os direitos dele na justiça. O Aranha tinha vínculo com a Ponte até o fim de 2019. No acordo assinado no
ano passado, ele teria direito de receber aproximadamente 3,5 milhões de reais entre salários e outros benefícios, além de pagamentos em atraso. Essa foi a segunda passagem de Aranha pela Ponte Preta. Na Macaca ele disputou 209 partidas, é o segundo goleiro que mais vezes vestiu a camisa do clube, ficando atrás apenas do goleiro Carlos. Ué, mas por que será que fizeram isso? Se não pagaram, e aí? Sei lá, ele não viveu um bom momento. Esse Ronaldão é aquele que foi zagueiro do São Paulo? O próprio. Esse rapaz, ele é muito inteligente, articulado, estudioso. Eu estou absolutamente surpreso que ele tenha tomado uma atitude dessa, a não ser que tenha algum detalhe lá que a gente desconhece. Não saiba. Mas para o atleta ir para a justiça cobrar os direitos, não sei, né? Aí acho que seria uma justa causa para... Pois é. Não sei, né? Estou achando muito estranho esse negócio. É estranho, porque a Ponte perde dinheiro com isso e perde um atleta. Vai ter que repor e vai ter que pagar. Não, a não ser que aposte na justiça também seja tudo mais lento e tal. Está acordado, está acordado. Tem que pagar. Se não interessa mais, mesmo assim tem que pagar. Essa é a questão. E mesmo que na justiça demore, uma hora vai ter que pagar. Claro. Né? E no Corinthians... Talvez seja o pensamento do ganhar tempo. Para. Né? Com juros, viu? No Corinthians, a quinta-feira foi marcada pelo encontro dos jogadores que começaram bem o Paulistão com a equipe de basquete, que volta ao clube depois de um longo período. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Em dia de apresentação da nova equipe de basquete do Corinthians, reativada após 22 anos... Quem sai ganhando é o basquete brasileiro, com a volta de um time de camisa, um time com essa magnitude. O armador mais assediado pela torcida no CT é outro, o baixinho Jadson. Valeu. Fica com Deus, tá? Valeu. E do time de futebol, o gigante Cássio bem que daria um bom pivô pro pessoal do basquete. Só pro Cássio segurar bem a bola quando eu chutar nele, pra ele segurar bem. Fábio Carilli é admirador da modalidade e de seus pilares. Depois do futebol, o esporte que eu mais gosto é o basquete. Sei que o Corinthians já teve muita tradição nisso. Lembro que em 95 eu passei pelo clube como atleta. E eu lembro que o Oscar jogava, eu ia no ginásio sempre em 95 assistir. Que bom, cara, para a instituição, que bom para o clube. E se o campo fosse quadra? E se as traves fossem tabela e aro? Quem seria candidato à cestinha do Corinthians no duelo de domingo contra o Novo Horizontino? Chuá para Casim ou para Júnior Dutra? Nada definido ainda, tem até sábado, treinando todos, dando a mesma atenção não só para Casim, não só para Dutra, mas para todos os atletas de qualquer função. E até sábado definir a equipe que joga no domingo. O professor garante apenas a reestreia de Emerson Sheik no banco. Sim, está relacionado para a partida de domingo. O zagueiro Henrique espera mais um pouquinho. Está fora desse jogo. O esquema parece pronto, com base na vitória em cima do São Paulo e a espera do matador. No tático desta manhã, Carilli começa com o criticado Casim. Não desisto de nenhum. Se vai começar jogando ou não, não quer dizer que está fora. Um cara que tem meu carinho, tem meu respeito, que ajudou demais. E que eu vou fazer de tudo, não só para ele, para que todos os atletas tenham a mesma atenção, o mesmo carinho, a mesma ideia para quando estiver dentro de campo, se é iniciando ou não, dar todo o suporte para que ele vá bem dentro de campo. A seguir na atividade, ataca de Júnior Dutra. Ensaia também Danilo no comando do ataque reserva. Uma opção para o futuro. Um jogador que teve muitos problemas desde quando machucou, mas que agora está conseguindo ter uma sequência de treinos, vai estar relacionado para esse jogo também. Conforme o que eu precisar para o jogo, de um cara que segure a bola lá na frente, que saia lá do meio dos zagueiros para virar um meia e ajudar os meias aqui, pode ser que ele já pode aparecer no próximo jogo também. E num futuro próximo virão novo presidente a ser eleito no sábado e, quiçá, um novo centroavante. Com Henrique Dourado ceifado dos planos, quem será o pivôzão da Fiel no campo para sacudir a rede? Tempo técnico para a imprensa pensar no assunto. Vocês estão devagar esse ano, hein, meu? As fontes de vocês aí não descobriram? Vou começar a cobrar. Você sabe que essa do Carilli atingiu a mim também? Eu estava aqui pensando assim, que jogador você tem no mercado com essas características que você possa pensar em contratar?
O senhor consegue visualizar o gol, mestre? Não tem. Para você ter uma ideia, o Roger, aquele que... Sim, que foi pelo São Paulo, do Botafogo. Que é um desses centroavantes de trovadores. Foi pro Inter. Do Tenur. Saiu do Botafogo pro Inter e é dado com a grande perda do Botafogo. Quer dizer, o negócio tá complicado, porque o pessoal aqui só pensa na defesa, não pensa no ataque. Você não produz de ataque. Não cria. Quer dizer, sabe, acabaram com o meio armador, agora estão acabando com o centroavante também. O centroavante que tem que ser um jogador de habilidade também. Se você pensar que os grandes centroavantes da história do futebol brasileiro, Leônidas, Ademir de Menezes, o Careca, enfim, todos eles, o Romário, o começaram começaram com meia e viraram centroavante. Então pode fazer isso que ele pretende com Danilo e tal, que vai quebrar um belo galho, melhor do que o que você procurar por aí, viu? Eu também acho. Quer dizer, isso se levarmos em conta que os clubes não têm uma rede de olheiros adequada para as necessidades atuais, por causa do fato de que se vende muito jogador jovem para o exterior. Então, era preciso ter essa rede, que os empresários têm. Sim. Aliás, o Carille, mestre, a gente só acompanha esse pedaço da coletiva, então não dá para saber se ele estava só brincando com a imprensa ou se ele tem um trunfo mesmo. Ele deu a entender que ele tem um nome na manga e que a imprensa ainda não sacou qual é. Enfim, vamos aguardar. Mas o Manga era goleiro. Primeiro colocado no grupo D, com 7 pontos, o Santos segue se preparando para o clássico do próximo domingo contra o Palmeiras. A repórter Marina Paniza esteve no CT Pelé e fez uma entrevista exclusiva com o zagueiro Luiz Felipe. Confira! No próximo domingo, o Santos enfrenta o Palmeiras pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico Jair Ventura ainda não definiu o time titular, mas é muito provável que este jogador esteja presente na equipe. Luiz Felipe entrou no lugar de Lucas Veríssimo na estreia do Paulistão e desde então esteve presente em todos os jogos de 2018. Boa tarde, Luiz Felipe. Primeiro, como é que é essa briga pela titularidade aqui no Santos? Boa tarde. É uma briga muito boa, né? Acho que todos têm qualidade e potencial para estar jogando titular. E infelizmente aconteceu de o Lucas ter essa lesão, né? Mas eu pretendo dar o meu melhor para quando o professor Jair precisar eu estar disponível. Você começou a carreira profissional no Caxias, né? Aí depois de alguns empréstimos foi para o Paraná. Depois, em 2016, veio para o Santos. Como é que foi chegar num clube grande como o Santos? A camisa pesou um pouquinho? A gente fica com um pouco de medo, né? Não sabe o que espera pela frente. Mas quando eu cheguei aqui fui muito bem recebido, o elenco, todos os profissionais me receberam muito bem. E logo já me adaptei, já me senti em casa, aí foi mais tranquilo. Em 2016 você era titular absoluto com o Dorival Júnior, mas no final do ano você teve uma lesão grave no joelho direito, rompeu o ligamento. Como é que foi lidar com aquela situação, aquele baque sendo tão jovem? Olha, é difícil, é uma lesão grave que demora bastante tempo para você voltar, né? E eu, após a lesão no joelho, tive uma lesão na posterior também. Então eu tive que ter bastante paciência, calma e trabalhar bastante para quando eu voltasse para o campo não acontecesse novas lesões, né? Mas hoje, graças a Deus, já estou recuperado, tanto do joelho quanto da posterior, e estou conseguindo jogar. Aquela lesão foi justamente contra o Palmeiras, o adversário do próximo domingo. Você acha que o psicológico vai afetar? Você vai pisar no gramado mais leve no próximo domingo? Pelo contrário, é clássico, né? Todo mundo quer jogar, a gente sabe que é muito difícil. Mas eu pretendo dar o meu melhor, e em questão de psicológico eu não ligo para isso. Acho que a gente que está ali dentro de campo está sujeito a isso, e eu venho trabalhando firme, então acredito que isso não vai acontecer. Falando sobre o clássico, o Palmeiras está vindo muito forte em 2018, contratou gente de peso. O que a gente pode esperar desse jogo de domingo? Acho que todos podem esperar um jogo difícil, né? Acho que clássico sempre é um jogo difícil, e Santos e Palmeiras sempre deu bons jogos, né? Claro que a gente sabe da dificuldade que é jogar lá, né? O elenco do Palmeiras é muito forte, mas a gente está trabalhando a semana aí, trabalhando bem firme, para a gente chegar preparado no domingo e fazer uma boa partida. Um jogador em especial que você tem que tomar cuidado, principalmente sendo o zagueiro da equipe? Não, acho que os 11 que entrar, né? Acho que a equipe do Palmeiras é uma equipe muito qualificada.
Tem o Lucas Lima, que a gente conhece bem, né? Que vai jogar contra nós. Então, a gente tem alguns jogadores também que já jogamos contra, já sabemos que são muito perigosos. Então, a gente tem que entrar ligado com os 11, independente de nome. Você falou do Lucas Lima, como é que você acha que vai ser encontrar ele estando do outro lado do campo? Para mim, particularmente, vai ser tranquilo. Vou olhar ele como meu adversário, né? Claro que a gente tem um respeito, um carinho, porque ele estava aqui com a gente. Mas a partir do momento que a gente entrou em campo, a gente é adversário e cada um vai defender suas cores. Muito obrigado, Luiz Felipe. Boa sorte no jogo. E não esqueça, domingo tem Clássico Paulista, Palmeiras e Santos, às 5 horas da tarde, no Allianz Parque. Então, esse menino Luiz Felipe, eu cheguei a projetar que ele até chegaria à Copa do Mundo. Ele iria para a seleção brasileira quando ele pôde jogar pelo Santos antes de se machucar. Essa contusão levou muito tempo de recuperação, infelizmente ele não voltou a jogar o que estava jogando antes. Mas é um cara que tem uma noção de colocação, que para mim é básico no zagueiro, tecnicamente muito refinado, entende? E veloz e excelente marcador. Espero que se recupere logo. Que assim seja. Beleza. Bom, o pessoal respondendo no Twitter aqui é demais, né? Falando que eu falei que ontem pizza R$30 era barato. Aí tem um rapaz aqui do Jardim Fontales, que eu não sei, Zona Norte de São Paulo, ele falou que tem pizza lá, William é o nome dele aqui. Falou que tem pizza lá por R$10, William Berini. R$10 uma pizza. Grande, William? Pelo amor, me dá o endereço, que aí vale a pena eu buscar. O que é? É bom mesmo. Sem recheio, o João Batista, nosso diretor, está falando. Deve ser, não confio. Bom, o Palmeiras pode ter no Clássico a estreia do meia Gustavo Scarpa. Leio todos os recadinhos que vocês escrevem para mim, viu? Acompanhe como foi o dia do Verdão com Adriano Dolfi. O atacante William já foi campeão em times qualificados. Foi assim no Corinthians, no Cruzeiro. Mas no Palmeiras 2018, as coisas estão um pouco diferentes. Hoje aqui no Palmeiras a gente está tendo essa oportunidade mais uma vez, e isso é muito importante, né, para um atleta poder trabalhar num grupo de tanta qualidade, né, e que possamos transformar isso aí em títulos, que eu tenho certeza que vai valorizar muito mais o espaço, o futebol de cada um, né? Então eu brinco que antigamente a gente matava um leão, né? Agora a gente tem que matar 2, porque a disputa aí tá muito grande. A expectativa e a competição no grupo aumenta mais, porque Gustavo Scarpa deve ser relacionado para o clássico de domingo contra o Santos. A gente fica feliz por esses atletas que chegaram, que são de alto nível, de qualidade, que vai nos ajudar muito, né? E porém essa concorrência, essa disputa, ela é totalmente sadia, né? Então é uma dor de cabeça boa para o Roger, e a gente sabe que, né, estamos bem servidos, e ele chega para brigar pelo seu espaço, e acredito que ele sabe que isso faz parte do futebol, né? Ele está trabalhando muito, né? E creio que também tá todo mundo ansioso aí para ele poder estar sendo relacionado, para ele poder já estar fazendo parte do grupo. Mas por enquanto quem deve ser o titular é Lucas Lima, jogador que nos tempos de Santos provocava bastante o clube que o contratou. Como será agora? Olha, a gente sabe que, né, isso faz parte do passado, né? Acredito que também algum tipo de provocação desde que a gente não gera isso pro lado da violência, né, pro lado do torcedor. Acho que a cabeça dele está voltado para realmente ele, né, executar um bom trabalho, fazer um grande jogo, né, e não ficar pensando em algum tipo de provocação. E a gente sabe que ele, né, tem grandes amigos, né, conviveu muito tempo lá no clube, né. Acredito que esse respeito ele tem que existir, mas dentro de campo ele tem que, né, fazer o máximo para poder ajudar o Palmeiras, e nós também ajudar ele para que possamos conseguir uma grande vitória. Única equipe com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Há quem diga que o clássico contra o Santos vai representar o primeiro grande teste do Verdão neste ano. Exatamente por isso, a equipe é apontada como favorita. Mas para o atacante William, existe um ingrediente a mais. Clássico é sempre imprevisível. A gente sabe que isso dentro de campo não existe, né? A gente tem que mostrar o favoritismo,
jogando um grande futebol e com vitórias. Acho que é assim que a gente vai colocando o nosso respeito dentro da competição, executando um bom trabalho. Então a gente sabe que num clássico também a gente vai encontrar essa maior dificuldade pela qualidade que também se encontrou lá, porém a gente não pode desvalorizar, né, essas 4 vitórias que a gente conseguiu, que foi muito difícil, né? Todos estão assistindo, estão acompanhando, viu a dificuldade que é o Campeonato Paulista, mesmo essas equipes de menor expressão, né? Então é mais uma oportunidade realmente para a gente estar enfrentando, né? E que possamos estar bem mobilizados para poder fazer um grande jogo, né? E estar dando continuidade nesses bons jogos que a gente está tendo. Scarpa. Aqui, ó. Roger Machado, vem cá. Ouça que eu vou te contar. Faz o seguinte, meu filho. Imita o Guardiola. Tenta imitar o Guardiola. Bota o Felipe Melo de quarto zagueiro para refinar a saída de bola da defesa para o meio de campo. No meio de campo você bota o Moisés, o Lucas Lima e o Scarpa. E o Keno na ponta direita, o centroavante pode ser o Borja ou o outro, o William, e o Dudu na ponta esquerda. Você joga num 4-3-3, com 2 meias armadores, que ajudam na marcação, porque aí já vem aqueles meninos que parece velho, vetusto, né? Que eles acham, mas e aí, quem vai marcar? E quem vai... Marcam todos. Marcam todos quando não tem a posse de bola. O Davi Silva não é nenhum marcador. O De Bruyne não é nenhum marcador. Eles jogam os dois juntos. O Fernandinho não é o brucutu da vida. Ao contrário, ele é um jogador refinado, que vai para frente. Sabe? Precisa ter coragem e imaginação. Com esse jogador, o Scarpa, por exemplo, ele já foi até lateral esquerdo. Sim. Quer dizer, ele tem uma noção de marcação melhor do que normalmente tem um meia, que não foi lateral esquerdo. Sabe? Vamos lá, gente, um pouco de coragem, um pouco de imaginação. Eu concordo com o senhor mestre, acho que é isso mesmo. Só tenho dúvidas do Felipe Melo na quarta zaga. Por quê? Ele também não gosta do rapaz, ele tá jogando bem, Celso. Não, tá jogando bem, tá. Não, dando passe pra gol. Sempre um risco de pênalti, etc e tal, porque ele é meio descabeçado. Mas eu acho que, sabe, às vezes um cara entra no... Sim, pode ser, tá? Nossa, gente. Daquele Júnior Júnior Baiano? Júnior Baiano. Que o Tele botou, né? Claro, pode ser. Sabe? É tudo uma questão de adequação. Tenhamos fé, meus amigos, no ser humano. E aí? Olha, eu tô falando que lá no site gazetesportiva.com, não, tô vendo uma notícia aqui, o Reni respondeu ao Neymar o que ele respondeu sobre aquela falta daquele jogador. Tá lá no site, nas redes sociais, o Reni não gostou do que o Neymar falou. Quem? O Rennes, o time francês, que jogou com... o Rennes. O Rennes. Bom, fim da nossa enquete, o que deu? Tchau, acabou, não deu tempo. Olha no site. Tchau.